Muito bem, oitavo anos, vamos agora para a nossa quarta unidade da nossa apostila do primeiro bimestre. Nós vamos estudar agora a Revolução Francesa. Turma, a Revolução Francesa é uma das unidades mais importantes, não só do oitavo ano, mas de toda a idade contemporânea. Aliás, é a Revolução Francesa, se vocês se lembrarem das nossas aulas lá do sexto ano, quando nós dividimos a história em períodos, em eras, é a Revolução Francesa que coloca fim na Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos hoje. Então, todo mundo que nós conhecemos hoje, ele nasce a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela faz parte de um conjunto de revoluções chamadas de revoluções burguesas. Nós já estudamos as revoluções inglesas lá na primeira unidade, que foi também uma revolução burguesa, que trata-se da saída, da transferência do poder da mão dos nobres para os burgueses. Quem manda são os nobres, e agora, a partir dessas revoluções, quem tomará o controle do poder político serão os burgueses. Então, essa matéria é muito importante para nós, tá certo? Então, vamos lá para os slides para nós darmos início, então, nesta primeira aula de Revolução Francesa. Uma breve introdução aqui. Bem, assim como aconteceu nas demais revoluções burguesas, como nós vimos na Revolução Inglesa, o iluminismo tem um papel muito importante. O iluminismo vai fortalecer a burguesia e será fortalecido pela burguesia. As ideias iluministas influenciou muitas revoluções, inclusive a Revolução Francesa. Nós já estudamos, lembra que eu disse que o iluminismo apareceria em praticamente todas as unidades? Então, aqui mais uma vez o iluminismo aparecendo. E a parte específica da França é que essa sociedade francesa, assim como aconteceu na Inglaterra também, mas aquela era dividida em blocos, em grupos. No caso aqui nós vamos chamar de estados, tá certo? São divididas em segmentos. E a definição do sujeito para pertencer a um determinado grupo social, a um determinado estado, é definida no nascimento. É aquela mesma história de sempre. Se você nasce camponês, certamente morrerá camponês. Se nasceu nobre, morrerá nobre, e assim por diante. Começando então, para conhecer esses estados, serão três. O primeiro estado é representado pelo clero. Tá certo? O clero, gente, eles são membros da igreja, são sacerdotes da igreja, mas na maioria das vezes, aquele grupo mais importante da igreja, o que nós chamamos de alto clero, que são os bispos, os cardeais, e dentre os cardeais sai inclusive o próprio Papa. Esta alta burguesia são pessoas que saíram da nobreza. Então são filhos de nobres que vão para a igreja. Porque vejam, vocês se lembram lá na Idade Média, no feudalismo, que o filho mais velho herda o título do pai, e as terras do pai e o poder do pai. Agora, os outros filhos, o segundo filho, por exemplo, ele não vai herdar. Então, ou ele vai trabalhar para o irmão, sendo um militar, um cavaleiro, por exemplo, vai para a guerra, ou ele vai para a igreja. Então, quando esse filho de nobre vai para a igreja, ele, claro, vai querer exercer as posições mais altas da igreja. Então, aquele alto clero era composto de filhos de nobre, certo? Portanto, tentavam levar uma vida semelhante ao dos nobres. No caso da França, nós tínhamos 100 mil pessoas que pertenciam ao clero, que formava esse primeiro estado. Tinha alguns benefícios, como, por exemplo, a isenção de impostos. O que significa isso? Eles não precisavam pagar impostos. Eram livres de impostos. O segundo estado, aí vem a nobreza, aqueles que tinham títulos de nobreza, que dava em torno de 400 mil pessoas, certo? Então, para ser nobre, você tinha que ter o título de nobreza. Como que você consegue esse título? Ou obtendo o título de um outro nobre, de um rei, por exemplo, ou sendo filho de um nobre. Quando o pai morre, o filho herda. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, o duque de um determinado lugar, o duque morreu, o filho mais velho vai se tornar o duque. Ele herda o título do pai. Assim como o primeiro estado também não pagava impostos e também não trabalhavam, porque eles são os donos da terra. Então, os nobres são donos da terra. E, portanto, eles colocam os camponeses, as pessoas, para trabalhar nessa terra. Eles não trabalham.
Como eu disse, há aqueles que precisam trabalhar para a terra. Então vem o terceiro estado, que é composto pelos burgueses, nas cidades principalmente, que trabalham no comércio, e os camponeses, que trabalham nas terras dos nobres, tá certo? Já os burgueses e os camponeses somados davam 26 milhões de pessoas. Então vejam, vamos considerar aqui que a França tem uma população então de 26 milhões e meio de pessoas, sendo 26 milhões burgueses e camponeses, 400 mil de nobre e 100 mil que participavam então do clero, que era do clero. Percebam que se o primeiro e o segundo não trabalham, será o terceiro estado que vai sustentar o primeiro e o segundo estado, a igreja, os membros da igreja, o segundo estado, os nobres, a partir do seu trabalho e do imposto. Tá certo? Então, é aquela mesma ideia que nós vimos na Idade Média. É um modelo medieval que a gente está vendo aqui. O clero está cuidando da parte espiritual, ele reza. O segundo estado, a nobreza, está cuidando da defesa e da guerra, enquanto o terceiro estado trabalha. Tá certo? Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o terceiro estado, de camponeses e burgueses, é infinitamente maior do que o dos outros estados. E aí nós vamos para a França do Luís XVI, que é quando todo o problema acontece. Bem, a França é absolutista, portanto está naquele antigo regime. Aliás, esse termo antigo regime vai ser dado pelos iluministas, pelos revolucionários, porque eles vão apresentar um novo regime, logo o absolutismo que vai desaparecer se tornará o antigo regime, tá bem? Então o antigo regime é o absolutismo. E esse antigo regime, o absolutismo, vai ruir, ele simplesmente vai desmoronar. Nós teremos dois fatores que vai levar a essa ruína do absolutismo. O primeiro, uma grave crise social, tá certo? Uma população que está sem um mínimo para viver, principalmente de camponeses, tá certo? Que representa a maior parte da população francesa. Então, a população está na miséria, sem o mínimo de comida, sem o mínimo para a sua sobrevivência. E um outro fator importante vai ser a difusão do iluminismo. Porque, veja, o iluminismo vai pregar a liberdade, vai pregar a igualdade, vai pregar que o governante tem que governar em benefício da população, do seu povo, e não por interesses próprios. Então, o que a população francesa vai perceber? Que eles estão numa situação miserável porque a nobreza, representada pelo rei, governa em benefício do seu próprio grupo. Governa em benefício do primeiro e do segundo estado. E o terceiro estado, que é mais numeroso, fica de lado. E é justamente esse terceiro estado que está passando numa situação miserável, estão se sentindo abandonados. Então, quando vem uma ideia apresentando um novo formato em que eles podem ser beneficiados, é claro que eles vão aderir com bastante força. Então, o iluminismo vai se espalhar grandemente nessa região. E claro, por conta do absolutismo, o rei mantinha a sociedade de classe, aqueles privilégios que eu citei anteriormente do primeiro e do segundo estado. E um fator que agrava no absolutismo é que é proibido posicionar contra o governo. Você não pode falar mal do rei, mal das ações do rei. Caso isso aconteça, você pode ser punido. E no caso da França, existia uma prisão muito famosa onde se colocavam pessoas que se levantavam contra o rei, que era chamada de Bastilha, e nós vamos falar dela um pouco mais adiante. Então, falou mal do rei Luís XVI na França, você vai ser preso na Bastilha. E se nós pensarmos nas ideias iluministas, todas essas práticas absolutistas, essas práticas do rei, eram criticadas pelos iluministas. Então, os iluministas criticavam toda esta forma de organização social, que é um rei absolutista e uma sociedade dividida em grupos, em que os grupos possuem privilégios sobre outros. E mais, porque esses privilégios definidos no nascimento. Certo? Então, os iluministas rejeitam essas ideias. Então, como eu disse, essas ideias iluministas vão se espalhar, e aí nós teremos a formação dos estados gerais. O que vai acontecer? Diante daquela crise social forte na França, o rei vai convocar uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais. Então veja, por exemplo, se nós pegarmos em termos de Brasil, nós temos as assembleias que se reúnem todos os dias lá em Brasília, ou nas capitais dos estados, ou até mesmo nos municípios lá de determinados dias, pelos nossos vereadores. Então, no caso da França, convocava-se uma assembleia
pessoas para discutir os problemas, resolver os problemas do momento, só quando o rei convocava. Então, o rei convoca, forma-se a assembleia, ou seja, uma reunião para se resolver um problema. E foi isso que o rei fez, convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O objetivo da Assembleia, desse encontro, dessa reunião, era discutir as soluções para a crise social que eles enfrentavam. Bem, Estados Gerais, porque esta Assembleia era composta por representantes dos 3 estados que eu disse anteriormente. Agora vem um detalhe importante, vejam só. Do primeiro estado, tinha 247 membros. Então, 247 pessoas nesta reunião representavam o primeiro estado. O segundo estado, os nobres, lembrando que o primeiro estado é o clero. O segundo estado era representado por 288 membros. 288 pessoas representavam a nobreza. Por fim, o terceiro estado era representado por 500 membros. Então, o terceiro estado é maior, tem um número de representantes maior também. Porém, uma assembleia tem qual finalidade? Você tem que discutir soluções. Só que é claro que vão surgir várias ideias, várias possíveis soluções, e para decidir qual será colocada em prática é preciso ter uma votação. Então toda a assembleia é para discutir um assunto e é preciso ter uma votação para definir qual ideia será aprovada, quais ideias serão reprovadas. E o primeiro problema de cara foi com a forma de se votar. Como é que nós vamos fazer para votar as ideias apresentadas na assembleia? Então, de cara, o primeiro problema foi a votação. Por quê? Vejam só, o primeiro e o segundo estado queriam que o voto fosse por estado. Então, teremos aqui, cada estado tem um voto. Então, na hora de votar, esses 247 membros do primeiro estado, por exemplo, eles não precisam ir um por um lá para votar, porque eles decidem junto qual é o voto. Então, vamos imaginar que vamos ter uma determinada lei. Vocês aprovam ou não aprovam? Ao invés dos 247 lá e colocar sim, por exemplo, porque eles querem aprovar, eles vão falar o seguinte: olha, o primeiro estado vota sim, portanto, conta-se um voto. O problema é que é o seguinte: o primeiro estado e o segundo têm os mesmos interesses. Eles querem as mesmas coisas, tá certo? Então, neste caso, eles sempre venceriam por 2-1. Nós temos 3 grupos e 2 querem a mesma coisa, um quer uma coisa diferente, os 2 que querem a mesma coisa sempre vão ganhar. Então, eles sempre vão vencer, o primeiro e o segundo estado vão vencer por 2-1. E o terceiro estado sempre vai ser derrotado. E, evidentemente, que o terceiro estado não quer assim. Como que o terceiro estado quer? A outra possibilidade possível. Outra possibilidade possível ficou redundante, mas enfim, a outra forma que poderia ser feita, que é por cabeça. Cada pessoa vai lá e dá o seu voto. Então, neste caso, o terceiro estado sempre venceria por 500-435. Se você foi rápido aí em somar quantos votos dava o primeiro e o segundo estado, dá 435. Portanto, o terceiro estado sempre vai ganhar. Então, vejam, temos aqui um impasse muito complicado que, se não for resolvido, você não consegue resolver os outros. Então, como que vai votar para decidir como votar? Não tem como. Então, se escolhesse a ideia do primeiro estado por voto por estado, o terceiro não ia aceitar. Se fosse escolhido, então, por cabeça, como o terceiro estado queria, o primeiro e o segundo não ia aceitar. Então, o rei poderia resolver o problema. Como que o rei fez? Já que não conseguiram resolver o impasse do voto, o rei encerrou a assembleia. Então, a assembleia foi encerrada. Bem, só que acontece o seguinte: para o primeiro e o segundo estado, eles não estavam sentindo nenhum problema. E não era para eles que estavam faltando as coisas básicas para a vida, faltando comida, faltando alimento. Era para o terceiro estado. E quando o rei convoca uma assembleia e o terceiro estado vai participar, dá um ânimo para o terceiro estado. Existe a possibilidade de resolver o problema da crise. Quando o rei vai lá e dissolve a assembleia, o terceiro estado não vai aceitar. O terceiro estado vai romper com o governo do rei e vão continuar se reunindo apenas o terceiro estado. Então, lá no Palácio de Versalhes, tinha lá um grande pavilhão, um pavilhão de jogos do palácio. O terceiro estado vai se reunir no Palácio de Versalhes, no salão de jogos, e vão ficar lá decidindo soluções só entre o terceiro estado, porque agora eles não vão sair de lá sem uma solução.
Agora eles formaram então uma Assembleia Nacional. Então veja, os Estados Gerais era a Assembleia convocada pelo rei, sendo composta por membros dos 3 estados. Agora vai ser formada a Assembleia Nacional, que é composta apenas pelo terceiro estado. É o terceiro estado que vai formar essa Assembleia Nacional. E é claro que o rei vai tentar dissolver essa Assembleia. E o que os camponeses e os burgueses, que eram membros do terceiro estado, ameaçaram fazer? De não pagar os impostos mais. Lembre-se que só eles pagam impostos. Se eles deixam de pagar imposto vai faltar riqueza, alimento para o primeiro e para o segundo estado. Então, a ameaça foi o seguinte: se o rei dissolver a Assembleia Nacional, eles não pagam imposto mais. Claro que o rei ignorou a ameaça. E o rei resolveu o problema da forma que ele sabia resolver, com o uso da força e da violência. Mandou o exército dissolver a Assembleia. A população, claro, que estava esperançosa para resolver seus problemas, vai protestar nas ruas. E esses protestos começam a se espalhar das grandes cidades para o interior da França. Até os vilarejos começam a ter protestos. E o auge dos protestos vai ser no dia 14 de julho de 1789. Vai ser o dia que vai ter o maior momento dos protestos, vai ser nesse dia. Porque vai ser nesse dia em que eles vão ir lá na Bastilha, lembra daquela prisão, um prédio que prendia lá os prisioneiros políticos, pessoas que se levantavam contra o rei. Eles foram lá e simplesmente destruíram a Bastilha. Então essa data ela é um marco da Revolução e ela é a data que representa a queda da Bastilha. Porque a Bastilha se tornou um símbolo do absolutismo. Quando você olhava para aquela prisão, para aquele prédio, aquilo representava a opressão do absolutismo, representava o poder do rei. Então ela se tornou o símbolo do absolutismo. Quando você derruba o símbolo do absolutismo, significa que você está tentando derrubar o próprio absolutismo. A partir do momento que você derruba aquilo que representa o absolutismo, você está mostrando para o rei, olha, se eu já derrubei isso, o que representa o seu poder? O próximo passo é derrubar o seu próprio poder. Bem, com isso, mediante todos esses protestos e essa violência toda que tomou conta das ruas, o primeiro e o segundo estado serão obrigados a atender às reivindicações do terceiro estado. E aí será um caminho sem volta. Aqui nós encerramos então nossa primeira aula. Nós estamos só iniciando o processo revolucionário na França, porque muita coisa ainda vai acontecer. Aqui nesse momento, ainda o rei está no poder, mas o primeiro e o segundo estado já teve que ceder algumas reivindicações do terceiro estado, porque o terceiro estado ocupou as ruas.